Estamos na série Nova Vida. Olá, vocês estão conosco para uma nova série de conversas com o Rav Leitman. Olá, estão conosco Niv, que está em algumas palestras, e Orit Dolev, que é psicóloga. Nós estamos com vocês aqui na palestra e vamos falar como nós realizamos em nossa vida, em casa, no trabalho, em todos os nossos sistemas de comunicação, uma nova comunicação, uma boa comunicação, como trazemos a nossa vida evitando curtos-circuitos nas relações entre nós. Nós vamos falar também com o Rav Leitman sobre esse tema e vocês conosco. Rav Leitman, eu penso assim, vamos dar uma direção geral. Hoje nós falamos muito sobre a sociedade humana, o estado do mundo, sobre o estado da pessoa no início do século XXI. Nós estudamos isso no desenvolvimento histórico, evolutivo da natureza, como ocorrem estes processos, porém ainda não chegamos até o homem do povo, que tem sua vida pessoal, que em torno disso tem como seus pais, seus filhos, têm um trabalho, há pessoas que trabalham, também conhece onde ele vive, tem vizinhos, as relações onde vive, e o propósito deste projeto é começar a falar sobre ele, no nível dos seus olhos, para poder trazer-lhe a sabedoria, explicá-la, simplificá-la, para que entenda que falamos disso. E quais ferramentas práticas podemos oferecê-la para quem utiliza para resolver seus problemas com as pessoas que têm à sua volta. Essa é a direção geral deste projeto e eu espero que realmente possamos fazê-lo porque as pessoas precisam disso e podem acrescentar de outras palestras que uma das reações que recebemos é que as coisas são excelentes, porém é muito amplo tudo o que passamos, como toda a criação, e o homem não tem as ferramentas nem as sensações para entender todo este processo. E deve ir a outro extremo, distanciar-se do mundo, da ecologia, do seu desenvolvimento histórico e correr para o outro lado, como uma pessoa que vive na sua casa e trabalha em certo lugar. E essa sabedoria deve ser preparada para ele. Este é o propósito deste projeto. E eu creio que se a Nitsa podia fazer a primeira pergunta, para que nos dirijamos. Há várias perguntas, diz o Rav. Eu não me sinto bem com o estado em que vocês querem me colocar. Por quê? Porque a minha natureza e o quanto eu lembro de mim mesmo sempre me atraía ter uma imagem grande, geral, incluir o mundo inteiro, a lei geral da natureza, que disso vem tudo. Se fosse uma prova de matemática ou física, deveria, às vezes, antes de mais nada, criar um cálculo. E, segundo o cálculo, resolver o problema. Porque eu não me lembro dos cálculos, mas eu entendo os princípios. E, segundo este princípio, é muito distinto do que o Oren agora nos apresenta. Vocês deverão me apressar e pode ser que eu possa me vestir nessa pessoa simples do povo e também falar no seu nível, na sua estatura, que é muito difícil fazê-lo. E pode ser que tenhamos êxito com isso, mas de novo, peço perdão de antemão, diz o Rav, por favor. Tente fazê-lo. Primeira pergunta, é uma pergunta geral, que diz, nós já ouvimos muitas vezes você dizer que estamos em dificuldades nas relações entre nós. Por favor, amplie um pouco, explique um pouco sobre este local, esta relação.
Diz o Rav, antes de mais nada, ouvimos isso das investigações. Vocês sabem dessas investigações dos psicólogos, sociólogos, quanto a sociedade influencia a pessoa. E o homem é influenciado por isso. Há muito tempo eu li um artigo sobre um grupo de psicólogos que escreve que fora do alimento, ou seja, bebida, comida e descanso na casa, fora dessas coisas primordiais para a vida do homem, o resto que pode preenchê-lo não é o dinheiro nem nada, senão que só a relação entre as pessoas, a relação social. Isto eu tenho num lugar, digamos. Essa investigação de uma sociedade, de uma universidade americana, em que pessoas importantes escreveram isso. Certamente, a pessoa influencia muito o seu ambiente, é influenciada, e eles escrevem ali que, fora as coisas necessárias para a sua existência, a do homem, o resto, é só a relação do ambiente em relação a ele. Se quer felicidade, domínio, nem a ciência, nada. Se a sociedade, o entorno, se interage corretamente com ele, pode satisfazer todas as suas necessidades, fora comida, casa e sexo. E nós vemos o quanto a sociedade é importante nesse aspecto. Segundo o que eu ouvi de você, a nossa felicidade depende das relações corretas entre nós. Sim, com as pessoas que estão à nossa volta. A pergunta é, como nós criamos uma relação correta? Bom, diz o Rav, cada um será menor, trabalhar, estar na casa, jogar futebol, que siga assim. Ela se sente vivendo bem, em condição que se sinta bem com suas relações. E se for assim, então a nossa solução, como nós ensinamos ela, transformar a sua sociedade, seu ambiente para que seja boa, como trazemos pessoas que estão próximas dela, que organizam a sociedade de forma boa. Um clube, algo que satisfaça a sua vida com coisas boas. Certamente é um alimento básico, mas o restante, sim, o preencherá. Eu gostaria de acrescentar aqui um aspecto. Eu aconselharia, por exemplo, com a pessoa que nós desejamos criar este mundo de conteúdo, não é alguém especial. Não podemos confiar que a pessoa saia da sua casa e vá para um clube na sua vizinhança, mas sim que as pessoas que estão em casa. A sabedoria que desejamos desenvolver deve estar no ambiente em que ela está, com as pessoas da sua casa, com amigos no trabalho. Sim, que vá a outro lugar, no lugar onde se encontra. Como passa a ser uma pessoa que recebeu ferramentas para formar seu entorno no local onde está. Podemos criar essa atmosfera, então ela, com relação aos outros, ela vê a reação dos outros para consigo. Sem manipulações, por organizar, nem falar com eles. Pode ser que basta isso, seja suficiente. Em essência, com isso que conhecemos a medida da paciência das pessoas, quando a pessoa tenta utilizar este método que você nos ensina e tenta utilizar com outras pessoas que não necessariamente estudaram isso, pode ser que recebam uma relação incorreta, não como esperava. Diz o Rav, não me parece que seja algo negativo. Não receberá uma relação negativa. Não falarão dele. Se ele muda um pouco sua conduta de forma positiva, pode ser que certamente receberá de volta.
Na nossa natureza, não somos capazes, digamos assim. Te aproxima de um delinquente e lhe dá uma flor e sorri, ou algo agradável. Ele não será capaz, depois desta relação, de desenvolver uma reação negativa. Também usamos isso na psicologia com pessoas que desejam ajudar, como se comportar no ambiente hostil. Uma vez, não é bem dizer um exemplo, você tem um acendedor e assim você anula ele. Entra já numa relação recíproca entre as pessoas. E você que fala de psicologia, deste método, há muitas aproximações sobre isso do que falam das relações sociais. De fato, finalmente, não tivemos êxito em sentir de forma boa essas relações, senão que estamos num declínio. Diz o Rav, eu creio que o problema é que vocês não trabalham de forma ampla com o público, que cada um possa compreender dentro da explicação tão detalhada que seja no jardim de infância, na escola, nos locais de trabalho, em qualquer lugar. A pessoa simples, em qualquer lugar que esteja, sua esposa, e sente que pode estar muito feliz na vida. Se a sociedade é uma lei da natureza, então que lute por isso. Então, cada um que hoje ouve isso, as pessoas não podem ouvir os psicólogos, só trabalham com pessoas que chegam até eles. Então, eu quero pegar um exemplo da proibição de fumar, certo? Agora eu voltei de uma viagem muito grande na América do Sul, na América do Norte. Por semanas não estive em casa. Em qualquer lugar é algo enlouquecido. É proibido fumar aqui, ali, está proibido aqui e ali, em qualquer lugar. Nos aeroportos, em qualquer lugar. Em resumo, podemos ver que se a sociedade deseja, se toma essa coisa como algo que tem uma influência negativa, certo? De tal forma que aqui vendem cigarros e nós vemos um exemplo muito bom, que tomamos algo que estamos em dúvida que seja danoso, fizemos algo que vai contra companhias de bilhões de dólares de vendas e tudo. E proibiram isso de forma total. Porque não podemos fazer o mesmo com um pouco de explicação, como fazer o homem feliz. Assim viverão muitos mais anos. Que hoje, certamente, temos investigações sobre isso. Uma pessoa que tem um bom ânimo vive e pode continuar muito mais seguro. É certo que toda a sociedade se beneficiará disso. Contra os cigarros. Já tiveram êxito nisso, não? Não está claro, diz o Rav. Está certo que nem todas as pessoas que fumam. Assim veremos uma mudança, certamente. Então, com que grupo devemos começar com este método? Porque nós temos bebês, crianças, estudantes. Todos precisam de uma boa relação do ambiente. Aqui não há
Nenhum problema, nós sempre podemos trazer um bom ânimo, uma boa intenção, mas nós precisamos disso. Então, alguém está sorrindo, pode ser alguém que esteja servindo em outro lugar, vai sorrindo, e o restante vem a ti como algo raro. Em essência, devemos começar com todos os níveis de conhecimento, com esse sistema, desenvolver, diz o Rav, desenvolver um sorriso, irradiar uma sensação agradável, um em relação ao outro. E tem mais valor que dinheiro. O homem deve entender que com isso tem um ganho. Eu desejo estar mais saudável, tenho várias enfermidades que eu quero me livrar dela. Eu devo saber que por meio do sorriso, eu curo tudo isso. Pouco a pouco vão me abandonando. Vamos tentar fazer isso, e na verdade será assim. Então, o homem por si mesmo deve entender que é o primeiro que faz a mudança. Então, ele receberá a reação de forma positiva, diz o Rav. É uma espécie de instrução interna. Então, aqui não temos um método. Por que não, diz o Rav? Por que não é um método? Quando eu sorrio para os outros, e eu explico isso de forma ampla, chegaremos a um estado onde a sociedade será mais alegre, bondosa, beneficiará mais, teremos uma boa relação, estado de ânimo que superará as enfermidades, mudará as relações do trabalho com o chefe, tudo será melhor. E os resultados deste trabalho em qualquer lugar será muito melhor. Todo o costume, tudo melhorará. Costume que se faz segundo a natureza. Se assim a sociedade trata, é que todos possam fazer, mesmo que artificialmente, dentro da natureza da pessoa. E pouco a pouco nós vamos avançando e logo eu vejo que não me convém fazer mal aos outros. Por meio do lado do meu egoísmo, eu penso que deve ser feito. Se fizermos isso, neste método de união, uma forma de unir com os outros, este é o único método que existe. Só existe um método. O primeiro princípio, diz o Rav, é que se eu trato os outros de forma boa, com isso adquiro dinheiro, saúde, paz, todo tipo de coisas positivas. É isso que temos que explicar para os exemplos, por meio de todo tipo de coisas, televisões, rádio, difusão. E isso deve ser para o homem como que uma porção diária, que é assim. E o contrário também, mostrar o quanto os nervos, os problemas nos matam e matam os que estão conosco. E nós dizemos, nós mulheres somos exemplo disso. Não, eu falo da pessoa que mudou a sua linha de pensamento e agora diz, agora sorria. Agora eu vou sorrir, ele vai sorrir e é um exemplo para os outros. Diz o Rav, sim, você pode receber isso pelos meios de difusão, na escola, palestras com trabalho. Eu creio que cada um deve se interessar nisso. Que seja um chefe no trabalho. Se há no trabalho melhor, nada incomoda os outros. E você sabe como isso influencia a produtividade no trabalho. Então, se eu vejo, nós podemos dizer que é um bom comparecimento, um comportamento. E diz o Rav, não esqueçamos que eu ganho com isso. Me convém tratar os outros de forma boa.
porque assim eu ganho saúde, dinheiro e ganho mais coisas, diz o Rav. Houve uma investigação interessante na Inglaterra com crianças de 3 a 4 anos. Colocaram em quartos separados e mostraram um programa de televisão. Havia um homem que tinha um grande boneco, o abraçava, beijava, e depois deram para a criança para entrar no outro quarto onde estava o boneco. E as crianças fizeram a mesma atividade. Depois mostraram que o boneco pegavam, rompiam e depois as crianças entraram no quarto e muitos foram agressivos. Por que eu conto isso? Porque esse experimento esteve no meio porque nós mostramos a influência de algo que nos mostram, mas não mostrou que havia um ganho, como você disse. Diz o Rav, sim e não. Não é um experimento completo porque não comprovaram as relações entre as crianças, não mostraram a influência dos maiores. Eles mostraram um exemplo muito positivo, com relações muito positivas, exemplos muito negativos. E agora temos o temor do comportamento mau, a sensação boa com relação a este comportamento bom. Como na Ásia e na Europa, está claro que deve haver um comportamento diferente e outras explicações, mas no final nós devemos mostrar também a eles na família, não só com relação a um boneco. Isso nos mostra que o homem aprende com os exemplos, senão que muito mais. Temos que mostrar coisas beneficiosas. Então vocês voltam à relação entre as pessoas. Sim, e também com isso ganham força. Cada um também mostra aos outros. Eu pergunto, eu tenho duas coisas aqui, antes de mais nada. Um bom comportamento e um sorriso. Nós sabemos que não é fácil fazê-lo, eu posso compreender isso no pensamento. Por que não é simples, diz o Rav? Porque se agora estou numa situação onde algo me enoja e à sua volta todos se comportam de forma distinta, digamos, isso permite gritar. O quanto tempo vai te comportar de forma negativa? Se todos estão calmos e sorriem, um momento, diz o Rav. Diz o Rav. Quero explicar com isso que o homem, numa sociedade positiva, não pode se comportar de forma negativa. Sim, certamente. Já falamos que todos somos maus, porém, por meio dessa influência maciça, por que eu dei esse exemplo do cigarro? Sim, na sociedade tem este projeto, não desejamos concentrar na relação da sociedade, senão que pelo lado do homem. Diz o Rav, nada. Eu vejo que eu fumo há 50 anos ou mais, e para mim o cigarro é uma filosofia de vida. E isso é algo mais profundo, diz o Rav. Assim, não mais fumar. Isso é algo emocional, diz o Rav. E eu não quero exagerar. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo como me obrigam, me limitam em qualquer lugar, inclusive na rua não posso fumar. Na rua não posso fumar, vocês entendem? Assim é em Israel. Em Israel temos uma grande liberdade. Na Europa e na América é algo maluco. E agora eu voltei de Miami, deste congresso. Você não pode sequer fumar. Na rua onde estão os hotéis, nessa rua não pode fumar. Se você quer fumar, há várias coisas onde você pode fumar. Na rua. Furacões passam sobre a cabeça, mas o cigarro não pode fumar. Lhe obrigaram, porque já decidiram que isso causa dano. E se causa dano, então eles dizem que aqui não. O problema é que psicólogos
não oprimem tanto, não influenciam de tal forma tão grande. E você sabe, esses fabricantes de cigarros, que força eles têm, que potência eles têm. E veja o que conseguiram. Vocês sabem o quanto isso aumenta no mundo? Você fala da influência do entorno, da sociedade. Então perguntamos, o homem, a sua casa, a sua família, seu entorno? Certamente que sim, diz o Rav. E nós em casa podemos organizar como uma nação, digamos. Podemos sentar em torno da mesa, decidir juntos, que não nos importa o que ocorre por fora. Mas em casa não nos comportaremos de forma distinta. E aqui nós temos uma nação completa. E nós desejamos aqui decidir sobre leis distintas, certo? Que aqui, em essência, vamos desejar dirigir a pergunta. Então diz o Rav, vamos fazer assim em casa. Que pelo menos, quando voltamos para casa, não há disputa. Não há problema. Há problemas, mas nós desenvolvemos de forma diferente. Alguém que chega em casa deixa todos os problemas como se vestisse. Deixa fora da porta. Entra no umbral da casa, só com um sorriso, um bom comportamento, tudo está ótimo. Assim. E nós lembramos, sim, vamos assinar um contrato. E quão real é uma coisa assim? Você tem nervos tão grandes com essa pessoa, ela me fechou na rua, eu chego em casa? Não. Você chega em casa e te aproxima no umbral da casa. Na porta está escrito, aqui só entra com sorriso. Só com sorriso, diz o Rav. Então, as crianças medem seu sorriso, digamos, 8 centímetros de sorriso, de um ponto ao outro. Sem isso não vai entrar. Essa é uma condição para cada um. Por um lado, é uma coisa que eu fechei, mas é algo muito valoroso. Vocês sabem como psicólogos, não? Você coloca essa máscara sobre a cara e entra em casa. E é assim. Logo, tudo se organiza. E eu posso dizer agora, eu vou contar o que ocorreu. E tu te mantém. Você conta isso de forma calma, digamos. Hoje, por exemplo, eu estraguei o carro, bati a roda, não importa. Vai passar isso. Diga-me, você, como psicólogo, pensa que é impossível? Sim, todos os membros da casa obrigam a se comportar assim. Não vai te comportar de outra forma. A verdade é que não é algo que podemos fazer. Então, parece que é muito correto isso. Diz o Rav, tudo é hábito. Tudo está acostumado, nós estamos acostumados a tirar para fora. E pensamos que tudo será bom para o mundo. Para a família, para os familiares, para quem está perto de nós. Como os japoneses que criaram esses bonecos para pegar-lhes. Se a pessoa não faz essa compensação de forma distinta, certamente será benéfico. Na verdade, não vemos que a sociedade se beneficiou disso. Essa calma não é calma, simplesmente ele se desprende, baixa a tensão, essa tensão para uma tensão física, e com isso a sociedade não melhora. Vemos que os problemas não são menores. Fora isso, são os japoneses, diz o Rav.
eles com todos os métodos antigos, e em qualquer lugar isso pode funcionar, não? E nós que pertencemos ao europeu, vemos que não funciona assim. Não nos atraímos a isso. É mais gritos, disputas. Ah, eu tive uma disputa, agora estou calmo. Não, não fico calmo. Na verdade, isso se infiltra profundamente. Eu aumentei a minha força interna nos nervos e gritos, e assim cansei muito. E com isso, não que eu vou ficar são. Por exemplo, se agora, como pessoa, como mãe, desejo formar dentro desse sistema em casa um ambiente tal, quero criar um ambiente onde possa chegar a uma harmonia na família, uma relação boa entre os membros da família. Como é possível fazer isso? Onde começo? O Rav nos diz, nós começamos explicando, com exemplos, contar histórias. Eu vou te dizer, nós éramos um casal de religiosos. Meu filho foi estudar no Yeshiva. As filhas foram estudar em Beit Yaakov, um colégio religioso. Em casa também havia uma atmosfera diferente, mas havia um certo nível de comportamento. E também em outros lugares. Então, certamente fazer algum lugar. Uma atmosfera, em geral, estava calma. Também exemplos na televisão. Não que eu desejo aqui trazer as pessoas se aproximar da religião. Mas se a sociedade dita certas leis, não importa se são leis que venham de doutor ou sociedade, mas se a sociedade impõe essas leis, nós vemos que isso atua. Você disse que pode ser uma escada de valores. Diz o Rav, não. Esses valores chegam da Torá. Nós temos que entender que isso vem das pessoas. A minha calma, a minha saúde, tudo. E também no trabalho, isso custa dinheiro. Eu posso ganhar com isso, fazer coisas beneficiosas, eu estou em um estado muito seguro, etc. Aqui deve haver um ganho, em certo aspecto, antes de mais nada. Então não há problema, como com cigarros. Mostraram a todos que há muito mais pessoas, mais do que qualquer outra razão, escreveram na caixa de cigarro, como se a pessoa não morresse de outras coisas. Na verdade, isso ocorreu de forma linda. Eu vejo que isso é possível realizar. É um bom exemplo para nós. A pergunta é se nossas relações são relações mais complexas. Sim, diz o Rav. Mas trazer o homem ao estado tal em que esteja feliz. Se dizemos que na refrigeração, na calefação, tudo isso, você encontra a segunda relação com a sociedade. Então, o que mais devemos fazer? E se mudamos a relação na sociedade, ela fora de um sorriso também terá outra coisa. Também vai ganhar algo em outros lugares, certamente. E aqui a possibilidade de ter uma sociedade mais equilibrada. E aqui é muito mais seguro. Segurança, não só social, mas também material. Por exemplo, a pessoa que tem uma fábrica muito grande decidiu, por exemplo,
que a produtividade da pessoa aumentou. Quer dar um bônus para a pessoa, e na verdade as pessoas são mais produtivas. E ela começaram a chegar com uma petição que dizia um bônus maior. Como podemos, em tal lugar, fazer algo positivo com relação aos indivíduos e finalmente recebemos uma exigência maior? Diz o Rav, eu acho que eles têm razão. Querem ganhar mais no seu sorriso e sentem que o seu sorriso vale dinheiro. Isso não será uma forma de forçar o dono a dar mais dinheiro? Diz o Rav, se nós falamos de forma linda e sorrimos, você é um bom rapaz, diz o Rav. Nós também somos bons, sim, também vocês são bons. Agora vamos fazer uma conta. O quanto subiu a produção com relação ao nosso bom comportamento? Digamos, 10%. Diz que produzimos 10% mais. Então você ganha de nós 10%. E o quanto você nos segurou que vai pagar esta parte? Um certo bônus. Nós vamos fazer um pouco mais. Então, segundo os números, lhe convém. Então, vocês também vemos que convém a nós. Também na relação, na saúde, nos nervos. O quanto ganhamos que não estamos enfermos. Com isso que temos uma boa relação com os amigos. Eu não desejo escapar do trabalho mais rápido. Não vou fumar a meia hora um cigarro, porque estou nervoso. Eu não... Vamos fazer a conta. Pode ser que nos convém também, vocês também. E fora de um sorriso também, compartilhe esses ganhos. Sim, é interessante, diz a jovem. Se eu penso que já fizeram várias investigações com gráficos e coisas. Houve uma grande disputa, como Philip Morris. Entraram em acordo, tudo isso, não tem pessoas interessantes no governo. Também na Coca-Cola. Certamente é muito danoso para crianças pequenas. Então, eles têm uma influência muito grande. E aqui não pode ter alguém contra isso. Quem dirá e vai discutir que é beneficioso? De um princípio, você disse que cada coisa interessante deve chegar de algo positivo. Desejar fazer uma correção. Diz o Rav, certamente. Também temos que ganhar, mostrar um ganho que fizeram todos os médicos, doutores, que explicaram essas coisas. Chegaram ao governo e disseram, se nós não deixamos de fumar como antes, você e o governo perdem dias de trabalho, dias de trabalho, enfermidades assim, 10 bilhões de dólares por ano. O governo fez uma conta, o quanto recebem de companhia de cigarro aqui e ali, fizeram as contas, no final renunciaram tudo. Não há problema, não há contas aqui, certamente que é beneficioso, benéfico. O quanto pagamos, o quanto devemos pagar em relação a isso. Agora, falamos que a força de aquisição das pessoas baixa. Então dizem que a Rússia se mantém porque vende a todo instante vodka. Toda a sua economia não cai porque cada pessoa, a cada dia, compra
uma garrafa de vodka. Se as pessoas compram a cada dia aqui uma caixa de cigarro, que hoje vale mais que vodka, sim, diz o Rav, então seria um ganho limpo para o governo. E de toda forma renunciaram, fizeram a conta, não temos problema, mas devemos organizar. Mas a pessoa por si mesma, como deve se comportar na família e também fora da casa, também onde eu trabalho. Mas sem o apoio do entorno, quem fazer um contrato? E Warren disse, temos que falar sobre o ganho. Nós devemos fazer algo assim, devemos fazer uma palestra, também o ganho em casa e no trabalho, primeiro em casa e no trabalho. Digamos, em casa nós fizemos o que você propôs. E entre nós, como você disse, que nós falamos, diz o Rav, nós fizemos um acordo positivo, educativo. É a atmosfera que deve ter em casa. O que ganhamos com isso? Quando a pessoa vê os ganhos, está claro que o homem não pode existir sozinho, que ele precisa da sociedade. Se ele está doente, se é velhinho, se está cansado. Em milhares de estados necessitamos do apoio, que sem apoio não poderíamos existir, diz o Rav. Então, há essas pessoas que não deixam fazer crianças e juntam todo o dinheiro para poder existir na sua velhice, para estar num asilo luxuoso. Nós somos formados desta forma, que não podemos existir sem a sociedade. Então, certamente, é beneficioso. O que é beneficioso, diz o Rav? O que há com os ganhos? Que ganhos concretos temos? Nós já estamos em casa, não estamos sozinhos. Você está comigo em casa. Eu penso, diz o Rav, que se hoje chegamos a 60% de divórcios na Europa e na América, em Israel um pouco menos, pode ser que já chegamos a 40%, mas digamos, mais ou menos 40%. Então, se é assim, eu penso que não seria de outra forma. Se eu tenho uma boa relação, apoio, ou crianças, por que nos divorciarmos? Por que nos divorciarmos? Que na próxima vez será melhor? Este material mantém o homem. É quando o homem tem uma boa razão, como na casa da sua mãe, como uma criança, não quer se desprender disso. O que é uma boa relação, uma compreensão, são coisas que nos mantêm e nos apoiam. Cada um diz uma coisa assim. Principalmente em casa, quase em cada lugar, sempre há comida, amor, algo mais profundo, mas sempre temos uma sensação de segurança. E apesar disso, embora seja a parte benéfica de todas as formas, vemos que toda relação, você entende, diz o Rav, eu posso chegar em casa, há comida na geladeira. Então, pode esquentar. Sim, a relação é algo distinto. Eu posso receber um sanduíche simples, ou pode ser que preparo sozinho, por mim mesmo. Pão, salsicha, mas deve haver uma boa relação. Não depende da comida. Então, se alguém chega em casa e diz, como você está? Como você está se sentindo? Eu preparei um sanduíche. É melhor? Se você está com fome, eu não entendo, diz o Rav. Você não sente o que significa uma boa relação?
que você sorri e depois diz, você vê a geladeira? Vamos pegar outro exemplo. As pessoas chegam com todo tipo de problemas. Não, diz o Rav. Para os problemas, deve ser outra coisa, não imediatamente. Digamos, segundas e quintas-feiras, por 45 minutos, vão dedicar este tempo. Não há outro tempo para isso. Estou dizendo sério, é verdade. Se não será um filtro das coisas que, por meio deste filtro, você passa o problema, conta sobre ele, que este é um problema, não a tua relação com relação a algo. Então, o que temos aqui? Qual a diferença entre razão nas relações entre os parceiros? Não sei. Me parece que um sistema de relação nós formamos. O Rabash dizia o seguinte: o amor é um animal que nós criamos em casa através de renúncias recíprocas. Assim dizia ele. Um animal de casa, um mascote que cresce renunciando reciprocamente. Portanto, este amor é um sistema de relação. É uma relação de amor. E também renúncias recíprocas. Temos mais perguntas neste aspecto geral na nossa primeira palestra. Creio que podemos começar com os casos, certo? Está claro. Então, vamos terminar aqui a primeira palestra. Muito obrigado, Dr. Leitman. Eu quero acrescentar, diz o Rav, nós não compreendemos que exemplos de educação trazemos às crianças. Quando você passa a sua sensação em todas as disputas no seu caminho, certamente seus netos serão educados segundo este método, porque o que você passa, as crianças passarão adiante. Você não terá domínio ali quando não estiver neste mundo. E este é um tema educativo importante. Temos que levar em conta que valores trazemos às crianças, que segurança trazemos a eles, porque certamente não causaremos danos a eles. Sempre dizemos aos nossos filhos, crianças, não seja mal, não brigue, porque nós entendemos que isso o coloca num estado de segurança muito maior. Não entendi, diz o Warren. Se você se comporta com os outros de forma boa, você tem menos problemas de ser machucado. Você tem aqui a questão da segurança. Nós podemos valorizar isso, educar as crianças desta forma. A criança, quando cresce, chega na universidade, você entende como eles aceitam. É algo valoroso. Você pode irradiar em torno de si uma atmosfera prazerosa, porque sabe como se comportar bem. É algo natural nele. Ele entende que com isso ganha. E ele entende que o hábito se torna a segunda natureza. E assim podemos mudar toda a geração. E não é um problema tão grande. E ele ensina isso na escola e no jardim de infância, porque assim temos muitos problemas com toda a violência que existe. E é o oposto ao que falamos. Nós podemos dizer que este método, ou este processo, é de criar uma relação correta. Este é o assunto, como criar uma relação correta. É isso que devemos comprovar por nós mesmos?
Nós vivemos uma sociedade, diz o Rav, somos pessoas, precisamos de uma sociedade, certo? Nós vivemos uma sociedade que é oposta ao que desejamos que seja. Eu, como uma pessoa, gostaria que todos sejam amigos. Sobre o meu... Não abraçando coisas, mas sim de forma normal, que todos sejam bons, que a todo instante eles tenham na intenção de causar dano. Sim, desejamos isso. Todos os delinquentes foram criados porque não receberam essa sensação. Por que não fizemos isso? Por exemplo, diz o Rav, pelo menos vamos tentar fazê-lo. Então, estamos tão unidos uns com os outros, podemos começar a disseminar essas coisas nas redes virtuais, por que não? Então, trata-se de crianças. Bom, outras coisas que agora não quero entrar, diz o Rav. Bom, é tudo? Então temos muitas coisas, diz o Ori. Se vocês têm mais perguntas, este é o momento. O nosso propósito nesta palestra é dar uma direção geral sobre este assunto. Nas próximas palestras, também falamos da pessoa, sobre a pessoa individual, também temos que entender que o indivíduo não tem mais que o entorno de 10 pessoas, ou até menos. Pode ser que no trabalho exista 10. Nos psicólogos, ele não é capaz de suportar mais. Se nós falamos de centenas de pessoas, já não é capaz. Deve estar num grupo muito menor, diz o Rav. Ele não pode entender que é o povo. Nós devemos falar aqui do apoio. Da grande pressão que chegará do povo. E o que eu quero dizer, diz o Rav? Se nós desejamos que esta coisa seja realizada, isso deve ser realizado de forma ampla. Na família é excelente. E não para o lado do indivíduo, senão dos psicólogos que se encarregam da sociedade, e deve ser o mais amplo possível. Estes conhecimentos grandes chegam sempre como mitos, como cigarros, como religiões. Então o homem pode dizer, eu pertenço a este grupo, a esta religião, a esses vegetarianos, homossexuais, não importa. Que é algo grande, e aqui há certo princípio. Por isso devemos aqui reforçar o homem na sua família, onde ele receberá o reforço que convém fazer isso. No seu pequeno entorno, mas também devemos receber apoio, reforço, também de um entorno maior. E assim temos que levar a questão do sorriso, do bom comportamento, e vamos sorrir um pouco. Como nos cigarros, que eles fizeram isso como um demônio, ou o Deus do mal. Temos que criar uma crença que o sorriso abre todas as portas para nós, expulsa todos os demônios. Você entende o que estou falando? Daí vem todas as religiões. Este é o assunto, que ao me unir com o ambiente, com uma grande força, eu preciso de uma ideia que seja um pouco irracional, diz o Rav. Nós falaremos disso, simplesmente para não nos esquecermos disso. Você falou sobre grupos. Você falou que há grupos assim e outros grupos. Pode ser que, em essência,
podemos superar nosso comportamento anterior. E assim eu não apoiava, não suportava eles, então eu me elevo sobre eles. Não importa, diz o Rav, se eu vou com a minha linha, com a minha ideia, cada um que vai segundo a sua linha vai se aproximando e você coloca a meta como um sorriso. E assim nos unimos. Pode ser que assim nos diferenciamos em que somos vegetarianos ou não, mas segundo isso, estamos juntos. Depende de qual a nossa intenção. Mas temos que comprovar aqui se podemos ter êxito há muito tempo. Num grupo, temos que nos preocupar a todo instante que isso vai se ampliando. Vai se realizando em todos os círculos e eles por si mesmos se preocupam que tenham como que um guarda-chuva para si mesmos, como o cigarro, como exemplo do cigarro. Diz o Warren, parece que o tempo da nossa palestra acabou, mas vamos usar outras coisas em outras palestras. Obrigado, amigas, obrigado a vocês que estiveram conosco. Vamos continuar as palestras no próximo encontro. Muito obrigado.